E assim as coisas estão sempre. Pois. É um artista plástico com carreira internacional. Bruno Neto vive na Holanda, mas tem sempre Portugal no coração. Bem-vindo, Bruno, à RDP Internacional. Olha, como é que começou o teu gosto pela arte de pintar, que é aquilo que tu sabes melhor fazer? Ouvi dizer, não sei se é verdade. Muito bom dia, neste caso. Ou boa tarde. Ou boa noite. Ou boa noite já, então. Porque tu, ainda por cima, sendo um homem do mundo, já estiveste aí nos 4 cantos do mundo, sabes que estas emissões da RDP Internacional vão para os 4 cantos do mundo. Exato. E quando uma pessoa está a ouvir em determinado local ou em determinado tempo, horário, ou vai ao podcast, a gente nunca sabe. Exato. Portanto, abrangemos tudo. Muito bem. Muito bem. Feita esta introdução, Bruno Neto, apresenta-te. Como é que começou o teu gosto pela pintura? Eu sempre gostei de pintar. Sempre gostei de pintar desde os meus 6 anos, lembro-me. O meu primeiro desenho foram 2 mexicanos, com aqueles pauzinhos que se faziam antigamente, e eu sempre tive Mas esse gosto. era uma coisa de escola ou era uma inspiração do momento? Eu acho que eu sempre soube que queria ser isto. Sempre soube que queria pintar. Nunca quis fazer outra coisa que não fosse isto. Acho que nasce com a gente já. É como querer ser futebolista, talvez, e a pessoa lutar muito. Há muita gente, sobretudo os escritores, a quem é oferecido na infância um livro, ou, eventualmente, os músicos, a quem se dá uma guitarra, começam a experimentar e depois acham que aquilo é mesmo o seu caminho. No teu caso, o que é que os teus pais disseram? Deram-te alguma caneta e um papel e dizem, oh, filho, desenha-me aí 2 mexicanos. Não é um, são 2 mexicanos. Exato, logo. foram 2. A que eu me lembro, não. Eu acho que foi muito naturalmente, aconteceu muito espontaneamente. E desenhavas bem? Aquilo está bem desenhado? Eu achava que sim, para a época, achava que estava muito bem. Ainda tens? Tens esse Não desenho? tenho, mas lembro-me perfeitamente o que era. A minha professora da primária achou que estava muito bem, então pôs-me a desenhar. Portanto, hoje esse esboço valeria muito dinheiro. Epá, eu gostava de dizer que sim. Gostava de dizer que valesse muito dinheiro, mas tenho na cabeça, mas não sei o que é que aconteceu. Mas lembro que foi o meu primeiro desenho, o meu primeiro desenho a sério. Nem há fotografias nem nada Não sobre tenho isso. fotografias também, infelizmente. Acho É só que mesmo perdeu coisas muito. de memória. É, exatamente. É só mesmo isto. Ah, isso é que é pena. É pena. E então, mas desenhaste esses 2 mexicanos Sim. e no primeiro desenho, e então e o segundo desenho? Ui, o segundo desenho. Essa pergunta agora... eu gostava... Sabes como é que é? Isso é tipo primeiro e último rei de Portugal. Exato. Primeiro rei de Portugal. Dom Afonso Henriques. Ok, tu vais, já sou o maior. Sei, que era o Dom Sancho. Sim, e o último, sabes? O que morreu, não é? O- Foi assassinado. Não, Não cá é esse. está. Não É é. o filho dele. É o, Pronto. é. Esse era o penúltimo. Ah, pronto. Mas estou quase lá, está a ver? Era o Dom Manuel. Dom Manuel II. Dom segundo. Manuel II, depois... Estás a ver? Não, eu não me lembro do meu segundo desenho. Eu também não levava assim uma conta, não é, do que eu fazia. Mas eu gostava Mas muito levavas a a sério. Mas levavas a levava sério. muito a sério, sim. Se bem que na altura, acho que como criança, tu nunca sabes que vais levar tão a sério, né? Tu apenas fazes espontaneamente, é o teu gosto que tens. Eu passava horas a desenhar. Desenho, mas não era pintar ainda, era só desenho. Com lápis, não é? Que a gente tinha os lápis, os papéis, e eu passava horas naquilo. A desenhar, sempre a desenhar. O que é Coisas variadas. que tu procuravas no desenho? Era uma evasão à tua infância, uma fantasia, um reduto de solidão? Como é que era? Eu acho que era um bocado dos 3, sim. Porque eu não tive uma infância muito fácil. Mas porquê? Por questões familiares, né? A minha mãe morreu muito jovem, quando eu tinha 5 anos. Eu acho que com esse vazio um bocado da criança, neste caso não saber o que é que aconteceu, não é? E então a pintura... E é interessante, começaste a pintar com 6, ou seja, um ano depois dela ter desaparecido. Exatamente. Que eu me lembro, não é? Não sei se antes fiz algo, mas acho que foi... Pelo menos com alguma consciência. Sim. Foi aí, neste caso, o gatilho que me permitiu refugiar-me nesse aspecto, no desenho na altura. Exatamente. Então, e através da adolescência também foi a minha... Eu sempre digo que a pintura foi a minha salvação. O desenho e a pintura foram a minha salvação, porque nunca se sabe o que é que eu me poderia ter metido, vamos dizer isto, não é? Com tantas dificuldades familiares, mas encontrei no desenho e na pintura... Mas estamos a falar de refúgio. dificuldades para além das emocionais, naturalmente, que é uma perda maior de todas, terrível, aos 5 anos perder a mãe. Isso teve consequências económicas também? Eu não sei se foram económicas. O meu pai sempre trabalhou muito para nos dar o que nós precisávamos, não é? Eu e a minha irmã. Mas eu não era consciente se tínhamos ou não dificuldades económicas. Nunca me faltou nada nesse sentido. Mas faltava a parte emocional, lá está. Como o Germano, como disseste, aquilo era o que me fazia mover, sim. Foi um catalisador que me deu muita força interior. Tinhas muitos amigos nessa altura? Não tinha assim tantos.
Poucos, mas bons, talvez, vamos chamá-lo assim. Mas eu só me lembro a partir da minha adolescência, 12, 13, daí para a frente. Antes era um bocado confuso o período. Mas essa parte do desenho, hoje, se calhar, um psicólogo perceberia melhor e conseguiria explicar. Sim, eu tenho uma amiga que é psicóloga e falei muitas vezes com ela, para me conhecer mais até, porque, ao contrário do que muita gente pensa, os psicólogos são precisos para a gente se conhecer, não porque tenhamos um problema ou não. E eu falei com ela e ela mostrou-me coisas dentro de mim, que eu não sabia que sequer que eram assim. Então o desenho foi... O que é que descobriste? Descobri como eu funcionava, em certas situações e o porquê de funcionar assim. Descobri porque é que pinto tantas mulheres e porque é que pinto, hoje em dia, o meu estilo vai muito à volta da figura humana feminina. É a ausência da mãe? Pode ser. Eu nunca me perguntei isso assim mesmo. Também nunca me preocupou se era isso ou não. Eu acho que é uma coisa conjunto de várias inconsciente. coisas. Eu acho que sim. Mas identifico muito mais. Mas essa tua amiga nunca te disse, olha, se calhar essa parte tu andas à procura do modelo mãe através do desenho. É possível, sim. Ela nunca me disse assim, mas chegou-me a mim fazer essa conclusão. Eu próprio cheguei a fazer isso. Que nunca me tinha passado pela cabeça, na verdade. Mas quem viu o meu trabalho e quem sabe a minha história já me disse isso também. E eu fiquei assim a pensar, olha, é possível que seja isso. Tu lembras da cara da tua mãe? Lembro, da cara lembro. Da cara. Da voz já não. Da voz não me lembro. Não há registros? De voz não. Que eu saiba, não. Não, é só mesmo das memórias que eu tenho dela ainda. E os desenhos que tu fazes aí, ou que fizeste ao longo dos anos até hoje, são parecidos com ela? Que eu saiba, não. Teria que ver o que é que eu fiz nos tempos passados, mas não. Eu nunca fiz algo tão que se pudesse identificar, olha, é a mãe dele ou algo. Que eu me lembro, pelo menos. Eu acho que é mais escondido e sai através de outras emoções. Se tu vês a minha pintura hoje em dia, tem um bocado disso, inconsciente. Os pássaros que eu faço, aqueles sentimentos todos a esvoaçar, eu acho que é um bocado encontrar-se isso. Eu que procurei. É um bocadinho como a interpretação dos sonhos também? Pode ser, sim. Eu gosto dos meus quadros que as pessoas olhem e tentem ver o que é que está ali. Tentem pensar bastante o que é que eu quero mostrar. Eu sei que eu não gosto muito da pintura realista, porque eu não gosto que seja uma foto e pronto. É aquilo e já está. Então é surrealista. Eu considerar-me um pintor... Moralista. Sou moralista, sim. Moralista não é na questão de moral, atenção. É moral com O. Com O, moralista. É moral com U. Com U, sim, exatamente. Moral, exatamente. Eu tenho um bocado de surrealismo, tenho um bocado de expressionismo, talvez pelas cores que eu uso muito fortes, que é os sentimentos também. Portanto, há toda uma série de fatores. Eu não gosto de identificar com nenhum movimento. Tu não és daquilo que é das zonas de sombra ou o cinzento? És o preto ou o branco? Não tanto, olha. Há muito cinzento. Há muito cinzento no que eu faço. Nada é branco e preto. Especialmente nos trabalhos. Porque os artistas, eu acho que pensam de maneira um bocado diferente, não é? É difícil às vezes ser um artista. A minha namorada diz-me o mesmo. Eu não percebo às vezes. Em que situações? Ui! Tirando essas. Eu acho que é a maneira de pensar. Em todas as outras. Exatamente. A maneira de pensar, a maneira de estar a fazer algo, a maneira de eu precisar às vezes umas horas sozinho, que ninguém me incomode, só para eu estar a criar e pensar, porque o meu cérebro não para, nem à noite. E estás sempre a pensar. Isto pode ser bom ou E não. as pessoas não percebem isso, pois não? Não. Eu posso estar aqui a falar contigo e estou já a pensar num quadro que vou fazer não sei onde e está-me a dar uma ideia agora. Sim, calma, mas vamos terminar isto. Também não te vou roubar muito tempo. Não. O cérebro é que nunca para. E acho que isso faz parte de ser artista. Olha, e a ausência? E às vezes as pessoas estão a falar contigo e tu nem estás nem para aí virado. Já me aconteceu. Estás abstrato. Agora tenho que controlar mais isso. Mas estão a falar comigo e eu estou a pensar outra coisa. Mas estou a dar atenção. Não, mas ainda por cima depois passas por mal criado. Pois, e depois dizem, não me está a ouvir, este gajo não me está a dar atenção nenhuma. Mas estou sim senhor. É mesmo isso, não é? Mas é inconsciente, não consigo controlar muito bem. Há uma célebre frase que é a vida de artista, de facto não é fácil. Não. Define-me a tua pintura. Tens uma personalidade, por exemplo, quando nós vemos uma pintura de Picasso, do Dalí, mesmo para os menos entendidos e aqueles que não percebem rigorosamente nada de arte, acham que aquilo, de facto, as coisas invertidas e Exato. aqueles traços aparentemente desconexos, acham mesmo, isto é Dalí, isto é Salvador Dalí. Sim. E até é capaz de acertar, não é? Sim. No teu caso, se uma pessoa olhar para a tua pintura, vê ali Bruno Neto, Eu acho que sim. Eu tenho não estando assinado, atenção. Claro, não é? sim. O estilo é muito próprio. Eu tenho um estilo muito próprio que se desenvolve com os anos. São muitos anos de trabalho para chegar àquela fase final, né, que reconheçam a tua identidade. Porque tens de ter uma identidade.
Eu acho que é como um artista ou um músico. Se um músico canta muita coisa, em geral, depois se calhar não sabes aquela entidade que aquele é mesmo. Ou é fadista, ou não, ele canta rock, mas depois também já canta jazz e canta não sei o quê. E fica um bocado confuso. As pessoas mas há uma evolução, mas nós não podemos parar no tempo, não é? Exato, mas eu evoluo dentro do meu estilo. Na pintura, infelizmente ou não sei se pode catalogar assim, tu tens um teu estilo e tens que manter fiel ao teu estilo. E há um exemplo, há um pintor muito famoso na nossa praça, que ele tem o estilo dele que é muito reconhecido, e ele decidiu mudar aquilo tudo completamente. Quem é? Deixa-me ver se eu me lembro. Epá, não tens meia hora. Agora. Já me lembro, já me vou lembrar mais tarde. É português? É português, sim. É português. Eu gosto muito dele, até o que ele faz. Ele decidiu mudar para abstrato, assim de nada. E as pessoas de repente começaram a dizer, isto não é dele. Não é dele. Isto não é dele, mas é dele. Então, mas isto não é o que ele faz. Então não começou a vender pouco. Começou a vender muito menos e teve que voltar ao que fazia antes. Por uma questão comercial? Também, claro. Não vamos mentir e dizer-me que é importante essa parte. Tu vives da pintura? Agora vivo da pintura. Agora? Desde há quanto tempo? Ui, talvez, não sei assim em tempo cronológico, mas poucos anos, não são muitos. Não são muitos, porque há todo um trabalho que tens de fazer antes e precisas... Tens que implantar o teu nome no mercado? Sim, implantar o nome no mercado. Eu acho que há 3 fatores. É muito trabalho, é a determinação que tens de ter e acreditar muito em ti, porque senão não consegues. Porque as portas não são fáceis de abrir. Aqui em Portugal, e eu agora estou a ver como é que funciona o mercado aqui em Portugal, porque eu estive muitos anos lá fora e é diferente. E eu acreditar. E o que é que descobriste do mercado português? O mercado português é... Eu vou explicar de outra maneira. Eu, quando vinha cá a Portugal de férias, eu via muito que a mentalidade portuguesa continuava a mesma, mas tu estás lá fora e vais mudando, não é? Então aqui nós não temos direito a mudar também? Claro que tem, mas eu acho que as pessoas, quando estão na zona de conforto delas, não mudam tanto, porque não é preciso. Quem se põe em situações que são extremas ou que são muito diferentes tem que se adaptar, queira ou não queira. As mudanças são fatais. Sim. E os desafios, então, mais ainda. Exatamente. Aqui nós estamos adaptados à nossa vida, ao nosso ramo-ramo, ao nosso cotidiano. Eu acho que sim. E aqui no mundo cultural em Portugal, acho que sim. Há instalado uma certa cultura de que as coisas são assim e não sai muito disto. E eu falo dos lobbies, por exemplo. Que há muitos lobbies na pintura, como é em todo lado. Mas neste caso concreto da pintura. Da pintura há, obviamente, há a política que se mete também, há certos fatores que fazem com que tu sejas ou não sejas, ou vás ou não vás a certo programa, ou a certa galeria, ou a certa visibilidade, ou ter certa visibilidade, tudo isso depende de fatores externos. Não importa se és muito bom ou não, aqui. Não importa se fazes algo fantástico o que é que os galeristas, por exemplo, esperam em troca de um pintor? O que é que eles esperam? Hoje em dia, as galerias estão mais viradas para vender, a verdade é essa. Se tu venderes, eles adoram-te. Pronto, se não venderes, não gostam de ti. E dão-te ao menos alguma oportunidade de mostrares o teu trabalho? A mim, pessoalmente, algumas não, sim. Mas também depois tens que saber com quais é que queres trabalhar. Tu não te interessa trabalhar com todas as galerias. Porque... Não é ir a todas? Não. Porque tens de ser o teu estilo. Uma só trabalha com abstrato, por exemplo, não te compensei lá, porque não trabalha contigo, por muito bom que sejas. Mas eles trabalham com pintura ou trabalham com abstrato? O abstrato, a pintura abstrata. Sim, mas em princípio uma galeria deveria ser mais aberta a vários estilos. Depende, há uns que só trabalham com este tipo de... Que são especializadas, Sim, porque tem clientes que só querem aquilo, outros trabalham abrangem um leque muito maior de movimentos, não é? Eu trabalho com uma galeria no Hotel Altis, por exemplo, que é de um amigo já de infância, é uma galeria muito, muito boa, e ele tem vários estilos lá, e tem-me lá, por exemplo, e é muito bom. Essa é muito boa, porque é um hotel... de 5 estrelas. Mas a tua obra está lá em permanência? Sim, vou rodando quadros. Vou pondo lá quadros, juntamente com outros grandes nomes portugueses, não é? Isso, claro que te interessa estar ao lado de pessoas que já têm um grande currículo, não é? E que tem nome. E que tem nome, um nome já na nossa casa. Uma pessoa associar-se. Por exemplo, quais são neste momento as tuas grandes referências, para além desse nome que não te lembras, mas esse já mudou de estilo? Mudou de estilo. Era o nome que eu estava a dizer. Mudou de estilo temporariamente. Pelos vistos, segundo as tuas palavras, voltou ao início. O que é o meu estilo? Não, o estilo dele. Sim, ele sempre teve essa variedade quase, nunca foi só de um estilo, mas há galerias que preferem só arte moderna. Sim, mas depois eles, como disseste, ele passou a vender menos, portanto voltou ao início. Mas ele nunca tinha feito isso, ele sempre foi desta maneira, mas há galerias que fazem, mudam e depois voltam outra vez como estão, porque não estamos a vender tanto neste sentido. Ou têm clientes muito bons que lhes compram. As galerias precisam muito vender, a verdade é essa. É um negócio, não é? E tem muitos gastos e eles também...
algumas galerias aproveitam-se muito dos artistas e cobram até 50% do teu trabalho. Ou seja, se um quadro for vendido, por exemplo, por 1000 euros, Exato. a galeria ficam com 500. Exatamente. E alguns artistas concordam, porque têm que concordar, porque não têm outra opção. Outros dizem, pá, não é muito. Não, acho que é muito para o quê. Então é um jogo que tens que saber fazer. É um jogo de cintura, basicamente. Não há uma norma que diga é assim para toda a gente. Não. E o comércio de arte, de uma forma geral, é uma coisa honesta? Epá, não saberia dizer-te a 100%. Eu quero acreditar que sim. Agora, se falamos de grandes leilões da Sotheby's ou da Christie's que vendem Picassos e Modiglianis e que são por 100 milhões de euros e isso, suponho que há muitas comissões a serem pagas, não é? Mas mais abaixo... E os compradores nunca dão a cara, é só por telefone. Depende. Às vezes é por telefone, não é? Depende, alguns sim, outros não. Os 10 maiores quadros mais caros do mundo, sabe-se a quem pertencem, por exemplo. É a família do Qatar, é um japonês muito rico, pronto, é coisa assim. Mas eu acho que é porque não é que gostem tanto de arte, sabes? Eu acho que é porque podem fazê-lo. É mostrar o poder económico que têm. Eu tenho um Picasso em casa. Não gosto nada dele, mas tenho. Mas estás a afirmar que tens? Não, eu gostava. Eu gostava muito. Eu digo que estas pessoas é que digam claro, dizem isto. claro. Dizem isto, é um investimento. Eu tenho um Picasso lá em casa, sim, se quiseres andar lá ver. Exato. Mas, olha, até nem aprecio muito o que ele faz, mas, olha, é um Picasso, pá. É uma questão de status, de estatuto social. Sem dúvida. Hoje a arte, quem tem um Picasso ou quem tem grandes nomes é estatuto social, exatamente. Porque a arte, como dizia um galerista muito famoso inglês, o Michael Findlay, a arte não se come, não se usa, não se faz nada com ela, entre aspas, pões na parede e olhas. Então é difícil as pessoas também saberem como tratar a arte. Eu estou a falar das pessoas normais, não é? As pessoas como nós. O comum dos vulgares. O comum das pessoas que não conhecem arte, e eu conheço muita gente que não conhece arte, que não sabe falar de arte. E essa é a diferença. É preciso fazer um esforço muito grande emocional para mostrar às pessoas que a arte é precisa e é necessária. Esse pensamento, por exemplo, tu estás na Holanda há vários anos, há 13 anos. Sim, mais ou menos. Agora estou mais cá. Mas... Alguém, por exemplo, vai ver um Rembrandt e sabe que aquilo é um Rembrandt? Ou outro pintor qualquer, um Van Gogh? Sim, em princípio, até porque já terás estudado aquilo na escola, não é? Sim, suponho. Eu acho que os mais conhecidos salta sempre à vista. Um Picasso é muito reconhecível. Pois é a tal identidade que os quadros têm. Pá, aquele está torto, não sei o que, deve ser um Picasso. Mas as pessoas leigas, vamos chamar assim, né, no bom sentido da palavra, não sabem reconhecer. Se puseres um Rembrandt e um Van Eyck, já não sabem. Se puseres um Picasso e um Rembrandt, talvez saibam, sim. Mas é por causa do que ouvem, né? É o conhecimento, é o senso comum, vamos chamar assim, não é porque tenham estudado. É porque o nome Picasso está muito difundido, não é? Eu sou grande fã do Rivera, por exemplo. Diego Rivera. Do mexicano. Exatamente. Daí os dois mexicanos. Aqueles já eram uma coisa inconsciente. Exatamente. E estive lá no México várias vezes e adorei. Para trabalho, exposições e eu sou muito fã dele. Eu identifico muito com o que ele faz. E como era a vida dele e como foi tudo. E há pintores absolutamente notáveis, aliás, em toda a parte do mundo, não é? Como é que é na Holanda viver de arte? É difícil? É fácil? Ou as pessoas, de facto... O que é que tu fazes? Eu sou pintor. Sim, está bem, mas para além disso, é um bocado como o cantor. O que é que tu fazes? Ou o ator? Sim, eu represento. Sim, está bem, ok. Isso é giro, mas na vida real, o que é que tu fazes? Na Holanda, não sei, a mentalidade é diferente. Também há mais poder económico. Estamos a falar diferente da portuguesa. Sim. Há mais poder económico também. Portanto, é possível adquirirem mais arte. Né? Os holandeses têm uma coisa que eu gosto muito, que são muito frontais. Nós somos já mais... O povo português é mais... sim, mas estão a pensar outra coisa. Eles não. Eles dizem tudo na cara, sim ou não. Até são a soar um bocado arrogantes, mas não. Tu preferes essa frontalidade? Eu prefiro. Estou ao menos sabem aquilo que esperas que os outros digam de ti, não é? Exatamente. Eu aqui já tive episódios em que as pessoas dizem que sim, que vamos fazer, não sei quanto e tal, mas depois ficas à espera e não acontece nada. E o telefone nunca toca. E nunca toca, e nunca te dizem mais nada, e até vais lá, então, mas... E depois não te respondem. Isso eu acho que é uma grande falta de respeito, primeiramente. Porque se não queres, tu dizes, olha, não quero, seja por que for, mas pelo menos já sabes, agora estás à espera e dizes, sim, só para ficar bem. E eu tinha-me esquecido um bocado que nós somos um bocado assim. Somos latinos, não é? Somos latinos, exatamente. Quando tu começaste, estás em Roterdão, foste para lá viver, quais foram os principais embates, os bons e os maus, que sentiste na tua vida de imigrante? Portanto, eu estou fora há quase 20 anos, ou estava há quase 20 anos fora. Eu estou a falar só da Holanda. Sim, só da Holanda, sim. Mas tenho uma certa relação. Eu saí com 19 anos de cá. Tens 39? Tenho 38 quase. 38 quase? Quase.
Portanto, são quase 20 anos lá fora. A Holanda é um país muito bom para se viver. A nível económico, infraestruturas muito boas também, não te falta nada. Mesmo as pessoas que não têm trabalho, o governo sustenta de certa maneira. Consegues viver com o ordenado mínimo, que lá são para aí 1.300 euros. Mesmo para a realidade da Holanda é bastante bom. Não E aqui ainda estamos a discutir os 600. Exato, é menos metade. Agora, o que eu senti grande falta na Holanda, o que é menos bom, é a parte social, que quase não existe. Ou adaptas-te ao como eles são. Mas a parte social, Bruno, entre holandeses e estrangeiros ou entre eles próprios? Nós, que somos estrangeiros, vemos que é muito diferente da nossa. Para eles deve ser normal. Para eles é normal serem como são, e ninguém se queixa, obviamente, mas nós, que somos de países mais latinos, né, da Europa, sul da Europa, estamos habituados a outro tipo de sociabilidade. De que aspectos concretos é que estás a falar? Por exemplo, olha, ir tomar café. Tomar um café à noite. Não é normal? Não é normal. Lá na Holanda fecha tudo muito cedo. Teve 7 horas? Não, 6 da tarde. 6 da tarde. 5h30. Há cafés agora pontualmente para turistas, mas tens que ir a certos sítios muito específicos. Não é que há um leque de variedades como aqui, como eu ontem às 11 da noite não estava tudo aberto. Não, tens que ir a certos pontos específicos da cidade. E nem é tanto Rotterdam, mais Amsterdão. Não há aquela sociabilidade das pessoas se juntarem. Olha, vamos lá a casa, não sei o quê. Se queres ir à casa de um amigo, tens de telefonar antes. Não podes só aparecer. Aparecer de surpresa é quase considerado uma ofensa? Para eles é. Eu tive essa experiência. O mais giro é quando eles te convidam para jantar, e isso aconteceu há muitos anos. Fomos a casa de uns amigos holandeses e eu disse, bom, vamos jantar com eles, não preciso comer nada antes, né? Daqui a umas horas. E chegámos lá e o jantar era, por exemplo, nós éramos 4 e eles contam, somos 4, porque são 4 pernas de frango para cada um. Uma perninha para cada um. Para cada um. Não é que a gente faz um frango ou 2 e pronto, depois sobrar, não. Eles contam quantos vêm e contam comida justa. Para não sobrar nada. É muito estranho. Mas é só isto. Ou seja, se quisesses repetir, se aquilo tivesse particularmente bom, não havia de todo. Não há para repetir. Não sei se agora mudaram, mas aquilo aconteceu-me há uns anos atrás e eu achava muito estranho. E falava com quem foi comigo na altura e disse, isto é assim, então, mas isto é comida. Olha, e nesse dia rapaz de fome? Pois passei fome, pois na próxima vez já somos. Olha, vamos a comer antes. Pois, exatamente. Antes de ir para a casa dos holandeses. Ou comes depois, não é? E eles servem rações muito pequenas, mas para eles é ótimo. Eles foram muito educados, muito simpáticos. Mas eles também não sabiam lidar com a gente. Não sabiam que em Portugal a gente faz comida ali para 10 e somos só 4. Sim, e às vezes nos restaurantes as meias doses, por exemplo, as meias doses parecem doses e meias. Exatamente. Eles não têm isso. Esse conceito não existe lá na Holanda. E a comida também é muito diferente. Bruno, é por isso é que os turistas, quando perguntam o que é que aprecia em Portugal, em primeiro lugar o tempo, o sol, de facto é fantástico, não é? Depois o vinho e a comida, e o facto de sermos muito abertos. A maior parte das pessoas diz isso. É verdade, os holandeses não te recebem assim como assim. Não é por maldade, simplesmente não te conhecem, não te deixam logo entrar. Vem a casa, passa, senta-te aí, come com a gente. Não. Vamos nos conhecer, Eles demoram uns meses até te aceitarem no círculo. Se tu fores a casa de um holandês e eles estiverem a jantar e tiveres mesmo que entrar, primeiro vão dizer o que é que estás aqui a fazer. Vão dizer o que é que estás aqui a fazer a esta hora. Porque começam logo a desconfiar que a tua intenção não é propriamente das mais saudáveis. Não, simplesmente como não telefonaste, não sabem o que estás ali a fazer. E porquê é que foste à casa deles agora? E ficam-se a olhar para ti, na porta. Se tiveres, olha, tenho mesmo que falar contigo, não puder voltar para casa, se eles estiverem a jantar, tu sentas-te à espera que eles acabem de jantar. Não é que eles te digam, olha, eles não te convidam. Convidem, entra e come também. Não. És servido, não é? Nada. Isso é impensável. Não, porque é a maneira deles atuarem, não é ser não é rude. Ser rude, nem nada, é assim que eles são. Eles não tomam como uma ofensa, para nós já seria, este gajo é muito mal educado. Mas não, é assim que eles são. Tens de te habituar a essa maneira de ser deles. Pois claro, estás lá, tu é que tens que te moldar. E que outras características é que notaste que são tão diferentes das nossas? A altura, eles são muito altos. Eu pensei que tivesse alturas, não é? Não, as alturas, eles são muito altos, são dos povos maiores da Europa, mais altos da Europa, acho eu. A média que é 1,80m e picos? Não saberia dizer, mas eu conheci já de 1,96m, 92m, por aí adiante, à vontade. Eu era... Tanto homens como mulheres? Sim. Eu sentia-me como se fosse um anão no Senhor dos Anéis, porque aquilo era os elfos e eu era o anão. São torres, eles são torres. São muito altos. Holandeses baixos, nunca conheci nenhum holandês da minha altura. Também são muito baixinhos, mesmo para português, se calhar, mas nunca conheci. Os homens também não se medem aos palmos, não é? É verdade. Picasso tinha a minha altura, portanto, eu estou muito já andaste a pesquisar. O Bruno Mars também tem a minha altura. Portanto, já há qualquer coisa em comum entre ti e o Picasso. Exatamente. Em que é que tu pareces com o Picasso? Na altura? Pois, já teve a altura, exatamente. Já tenho algo em comum com ele. E a força muito grande. Claro, a força da mente. A força de mente. Isso, quando apanhas uma contrariedade e ficas um bocadinho desiludido,
pensas logo em Portugal, não, creio que não, estás lá há 13 anos, desistir nunca, voltar para casa. Sim, eu na verdade eu agora estou muito mais cá do que lá. Eu agora tenho mais trabalho cá, felizmente. Até depois eu queria gostar de falar de um trabalho que eu fiz há pouco tempo, com a Música Unida. Podes falar já, se quiser. Falar já, então Podes vou falar falar já. Mas só para responder essa pergunta, Sim. as contrariedades não... eu sempre tive muita força, sabes? Eu sempre tive muito espírito de imigrante. À parte da Holanda, tive noutros países. E nunca me derrotaram. Até porque eu não tenho esse privilégio, né? Às vezes a gente não pode ter o privilégio de sair derrotados. Se para a frente é que é o caminho, não se pode voltar para trás. E é como chegar a uma praia de barco e a gente queimar os barcos e pronto, não se pode voltar para trás, tens que ir para a frente. E é assim que eu penso. E essa história do espírito imigrante que falaste, o que é isso? Materializando, o que é que isso dá? Olha, eu pelo que falo com alguns portugueses que agora cá estou, muitos me dizem, pai, não tenho espírito imigrante, eu não sou para ir para fora, eu sou muito habituado ao que tenho aqui, gosto muito da minha comida, gosto muito da minha sociabilidade, da minha zona de conforto, eu acho que é isso. As pessoas continuam na zona de conforto, pronto, estão bem, não almejam a mais, não querem mais, e então ficam ali, não é que esteja mal, mas eu sempre fui muito inquieto. Então gostava de estar num sítio só, sempre estive assim a pular de um lado para o outro. Mas, Um salta-pocinhas, verdadeiramente. mais ou menos. Depois assentei na Holanda, tenho lá os meus 2 filhos ainda, com a minha mulher, eles estão lá. E vou lá mais regularmente agora. Mas eu acho que é isso, o espírito imigrante é esse, é tu queres conhecer outras culturas. Olha, ela é portuguesa? Não, a minha ex-mulher é espanhola. É espanhola. Que eu tive vivido na Espanha também. Portanto, então já trouxeste da Espanha para a Holanda. Exato, nós fomos os dois para lá para a Holanda, exatamente. Eu vivi na Espanha, Andorra também estive. Olha, e já agora, antes de falar da Música Unida, Sim. há também muitos pontos de contacto e de afastamento entre nós e os espanhóis. Eu vou-te perguntar porquê. Quando se fala dos espanhóis, geralmente os portugueses, e a sua forma simpática, falam do nuestros hermanos espanhóis. Okay. Exato. É uma forma bonita, quase familiar. Eles, porém, falam dos nossos vizinhos portugueses. Eu nunca ouvi um espanhol falar dos nossos hermanos portugueses. É verdade ou não? Eu não sei se essa afirmação é verdade. Eu tenho vários eu, pelo menos, espanhóis. nunca ouvi. Mas sim, acho que tens razão nisso. Eles dizem nossos vecinos, não é nossos hermanos. Exatamente. Se calhar para notar essa diferença. Até porque Portugal e Espanha tinham sempre aquela rivalidade, não é? Até há uns anos atrás, nós estávamos aqui, eles estavam lá e ninguém se falava. Sim, agora que já ganhamos o Festival da Eurovisão e já ganhamos o Euro... Somos obrigados eu gostei muito de Espanha, sabes? Tenho uma imagem muito positiva de Espanha. Pelo que passei lá, estive lá vários anos. Gostei muito, estive em Barcelona. Adorei a cidade, as pessoas também. Os espanhóis têm aquela típica coisa latina que nós também temos, não é? Nomeadamente no trabalho, mas em geral eu gostei muito deles. Qual é a coisa típica no trabalho? No trabalho eu notei que eles são muito mandões. Eles gostam de fazer valer que eu é que mando e eu é que sou assim. Na Holanda já não há disso, por exemplo. Não há diferença entre chefe e empregado. Não há aquelas hierarquias. Há hierarquias, mas não há tão evidentes. Há quem mande e há quem é mandado. Que não é para o mandado, é quem obedece às ordens. Mas é muito diferente. Na Espanha eles falam mal contigo e eu é que sou o chefe e fazes assim como eu te digo. E fazes porque eu sou o chefe e eu é que mando. Na Holanda não te fazem isso. Até é impensável numa grande empresa o chefe vir a falar contigo assim a apontar-te. Não. Chama-te, olha, que tal fazes isto assim melhor? E jamais diante de ninguém. É uma coisa que eu gostei muito. Para não envergonhar. Para não envergonhar, exatamente. Eles acreditam muito que ali são todos iguais, vamos dizer assim. Bruno, era tão bom que toda a gente estivesse a ouvir isto que tu estás a dizer. Eu digo outra vez, sobre isso. Eles lá, as hierarquias são muito respeitadas. Eu nunca tive problemas eu estive lá numa empresa ou outra antes de fazer o que eu faço agora e nunca tive problemas. É uma questão de mentalidade. É, sem dúvida, mentalidade. Eu trabalhei em empresas internacionais e mesmo essas, os chefes não sendo holandeses, jamais há essa falta de respeito, jamais há essa... eu é que sou o chefe, eu é que mando e fazes assim. Eles estão muito abertos a ouvir coisas. Os chefes não vão trabalhar em grandes carros, vamos dizer assim. Vão de bicicleta na rua contigo, se for preciso. O primeiro-ministro da Holanda passa de bicicleta a ir para o Parlamento, que já vi eu. Com ou sem guarda-costas? Devem ir atrás, se calhar. Nunca reparei. De bicicleta? De bicicleta também. Naquelas que são duas. Eles os dois nas duas. E ele lá vai, todo engravatado na bicicleta, com uma linha atrás. Isso dá um sentido de proximidade entre o poder e as pessoas? Sim, eu acho que sim. Até porque a parte política da Holanda, eu nunca meti muito na política holandesa, mas nunca se ouviu tantos casos de corrupção como há cá, por exemplo, no outro país. Houve um, e o ministro demitiu-se logo e pronto, ficou por ali. Não é que há casos de corrupção atrás dos outros e continuam ainda ali, não saem dali e pronto.
Ele demitiu-se mesmo. E não foi uma coisa por aí além, que eu me lembro. Não foi nada assim grandioso. Mas há um outro sentido de ética, eu acho. Há outro sentido de ética. O rei está muito próximo das decisões também, o Willem. O Guilherme para nós. O Guilherme, exato, para nós. E eu gosto muito da Máxima porque ela é uma pessoa extremamente culta e inteligente. A rainha? A rainha, exatamente, a rainha Máxima. Ela era argentina e ela até teve problemas por causa do pai, porque não pôde ir ao casamento, porque ela era da antiga ditadura, não o deixaram entrar, mas eles estão muito involucrados nas pessoas, no povo holandês. E eu acho isso fantástico. Talvez o nosso Marcelo faça um bocadinho agora igual. O nosso presidente... O nosso presidente... Ele se calhar é um presidente que gostaria de ser rei. Não sei. Não sei, mas eu acho isso muito importante. A proximidade com o povo, com as pessoas, e não haver tanto esse fosso político que se cria um bocado aqui. Olha, e o que é que os holandeses pensam dos portugueses? Tem alguma ideia concreta ou não tem ideia nenhuma? Tem. Como disseste, gostam muito do nosso clima. Eles vêm todos para cá, para o Algarve. Da cerveja, se calhar. Cerveja, da comida, muito barato aqui tudo para eles, porque eu vejo aqui nos restaurantes, quando eu vinha cá de feiras, achava realmente muito barato, 6, 7 euros, quando lá são 18, 20 cada pessoa. Aquela mesma comida? Não, pior. Pior ainda? Pior. Não há lá aquela comida como nós. As coisas são caras na Holanda. O que é que eles comem, por exemplo? O que é que eles comem? Eles comem uma mistura de tudo. Há muitos restaurantes internacionais. A gastronomia holandesa tem um prato que é supostamente típico deles, que é puré com couve, tudo assim misturado, e aquela salsicha muito gorda, muito grande, tipo de cá na Alemanha também, que é o Wurst, que eles chamam Wurst. Eu nunca comi, mas os meus filhos adoram isso. Eu tentei comer uma vez, não gostei. E eu disse, filha, se tu soubesse a comida que nós temos em Portugal... Mas eles gostam daquilo. O pequeno se calhar almoço... já estão aculturados gastronomicamente. Pois, ela foi para lá com 8 meses e o meu segundo já nasceu lá. Pronto, Portanto, são holandeses de gema. São. Se virem uma coisa muito boa para nós, eles não lhes cheira aquilo. Por exemplo, como é que é passado o vosso Natal? O Natal holandês. Eles não dão presentes no Natal. Eles dão no 5 de dezembro, se não estou em erro. Que vem lá um senhor, que é uma espécie de Pai Natal. O São Nicolau? É o Saint Nicholas, como ele chama, mas não é o Pai Natal. Parece que eu perguntei, não é bem. Ele vem de Espanha até, não sei porque é que ele vem de Espanha. E em Espanha é no dia 6 de janeiro. Pois, é os reis. Eles aguentam, passam o dia, as festas do Natal e do Ano Novo, e só no dia 6 de janeiro é que fazem o dia de reis. É um martírio para os miúdos espanhóis, porque aquilo... e na Holanda é antes. E ele vem lá com um rapazinho negro, que é o ajudante dele. E depois houve uma grande polémica, porque ele era negro. Que ele era negro, exatamente. Que ele é negro, que não é branco, e isto é os escravos, não sei o quê. Ele até foi ao Parlamento holandês. Achei muito engraçado eles estarem a discutir porque é que o Pai Natal trazia um senhor negro e não um branco. Se fosse um político português, parece que os holandeses não têm mais nada que discutir senão a negritude do ajudante do Pai Natal. Pá. Exatamente. E isto é o cúmulo da corrupção na Holanda. Então vocês estão a ver como é que aquilo... Eles não têm mesmo nada mais importante para discutir. Para apontar, não é? Isto foi ao Parlamento. E eles têm os presentes nessa altura e fazem uma festa. Mas é bonito. Quando neve é muito bonito. Eles enfeitam as casas e não têm tanta comida como nós temos. A comida, claro, não se compara. Pronto. Bacalhau nem existe. Eles sabem o que é isso. Nem o da Noruega sequer. Não, eles comem... Olha, eu nem sei o que é que eles comem realmente típico no Natal, porque eu nunca passei o Natal com holandeses, mas eles têm umas bolachinhas... Passar com holandeses é uma coisa, passar na Holanda é outra. Sim, mas nós fazíamos o nosso Natal, supostamente, né? Com bacalhau, com as nossas portuguesas cá lá, e eles lá comprar as coisas. Com outros portugueses, com outros casais portugueses? Não há muitos, na verdade. Não tinha muitos amigos portugueses. Na verdade, às vezes o português imigrante não é o melhor amigo, às vezes. Que é mais rival? Parece que há uma certa rivalidade, parece que está tudo ali a competir por algo, então não se juntam por um posto de trabalho? Nem digo trabalho, digo assim no social, no dia-a-dia. Parece que não gostam muito de... Alguns, atenção, tenho muitos amigos portugueses. Naturalmente. Porque eu tenho a ideia de que os portugueses, quando estão fora, são muito unidos. Se calhar são em todo lado, menos na Holanda, não faço ideia. Não sei, deviam ser mais, eu acho. Deviam ser mais. Pelo menos a minha experiência, conheci alguns e não eram assim tão unidos. Não sei por que razão, mas outros são muito boas pessoas e têm lá amigos, eu deixo lá muitos amigos em Rotterdam. Olha, por falar em união, conta-me da história da música unida, senhora, que jamais será vencida. Exatamente, pronto, isto começou, a música unida, que é do meu grande amigo Pedro Luís, está aqui hoje connosco, e do sócio, né, que eu não tive o prazer de conhecer, mas conhecerei um dia. Foi uma vez que eu falei com o Pedro e disse se ele não tinha... Eu gostava de usar o meu talento para a música unida. E o Pedro falou-me que tinha um fadista, né, um grande fadista, neste caso o Pedro Junot,
ia falar com ele se queria que eu participasse no projeto. E assim foi. O Pedro Junot aceitou, com muito gosto. Podes mostrar aqui para quem está... Tenho aqui. Tens aí. Para quem nos estás a ver através da televisão, no YouTube, atenção, eu faço sempre esta ressalva. É importante dizer que estas entrevistas são também editadas em vídeo e publicadas no YouTube e nas nossas páginas. Portanto, para além de ouvirem todo o mundo, também podem ver. Portanto, se eu pedir para mostrar, quem está a ouvir na rádio acha um bocado estranho, pois. Quem está a ver pelo vídeo vai perceber exatamente o contexto. Exatamente. Então, eu fiz este trabalho para o Pedro Junot, que é o novo CD dele, o Pedro Maior. Portanto, tu não cantas... Não canto. Nem compões, mas pintas... Não chego a tanto. Pintas um mural. Pintei um mural, exatamente. O Luís falou comigo e disse, olha, aqui está o repertório do Pedro, eu gostava que fizesse algo condizente com o que ele canta. E eu tive esta ideia, que foi depois incluída no livrinho do Pedro, que vem dentro do CD. Aliás, Pedro Junot, que já foi meu convidado aqui, brilhante no fadista, da Almada. Exatamente. E eu fiz este desenho, um desenho a pastel, um cartaz, que reflete todas as músicas do Pedro. Portanto, tem alguns símbolos característicos de Lisboa, neste caso a Sé, as casinhas, as pombas, e o tuk-tuk, que é lá está o fadinho do tuk-tuk, que é uma coisa muito própria do Pedro, uma música muito dele, e eu pus aqui os tuk-tuk também. E depois, no resto do CD, tem pequenas partes que eles tiraram, pequenos trechos do desenho, que foram pondo no resto da capa. E foi um trabalho que me deu muito prazer, muito bom. Posteriormente usaram este desenho como cenário de palco num espetáculo que o Pedro fez em Almada, no Fórum Romeu Correia. Estava a jogar em casa. Exatamente, portanto teve casa cheia, estava casa cheia, né? E foi muito bom. E para um artista acho que é muito gratificante ver o teu trabalho exposto de maneira tão grande e exposto com essa visibilidade tão grande, não é? Portanto foi muito bom. Já alguma vez a fazeres as tuas criações, depois de concluída a obra, acabaste por desistir e mandar aquilo tudo para o lixo? Eu usava uma palavra mais forte. Epá, mas estamos em rádio e estamos... Não posso dizer, não é censurado, não é? Pois. Não é censurado, aqui não há censura. Poderá não cair muito bem, não é? Nos nossos ouvintes, não é? Exatamente. Não há problema. Então vamos dizer lixo. Pronto, lixo é uma palavra simpática. Já me aconteceu muitas vezes. Aliás, acontece com toda a gente. Mas isso, depois de concluído uma ideia, depois estás horas infinitas a fazer um determinado trabalho, aquilo não é um bocadinho ingrato? Não, porque o quadro transforma-se. O que me acontece muitas vezes é, eu tenho uma ideia. Olha, eu quero pintar isto, porque acho que isto é muito interessante. Mas depois, se calhar, na prática, mas se calhar ele fica tão bem. E o quadro vai-se perdendo. Tu queres ir por um lado e o quadro vai por outro. E eu, olha, tenho que deixar ali por outro lado. Depois volta. Se ele não voltar, olha, vai a vida dele. É instintivo. O quadro é que manda em ti. É um bocado. Porque eu, quando tenho o quadro na mente, já tenho as cores todas idealizadas. Quando eu fiz este desenho para o Pedro, eu já sabia as cores que ia usar. Já tinha o quadro na mente. Depois de transportar para o papel, às vezes a prática não sai tão bem. Porque parecia melhor na mente, mas depois não fica tão bem aqui. Ou não estás a conseguir desejar dar aquela sombra que querias. Depende, são vários fatores que se dependem, mas em princípio já me aconteceu muitas vezes e acontece a qualquer artista. Esboços espalhados por todo lado. E depois o quadro que vem a seguir é continuação do anterior ou é uma temática totalmente diferente? Pode ser os dois. Pode ser a continuação. Já arrisquei muitos quadros, já pintei por cima de vários, muitas vezes. Portanto, e acrescentaste coisas que achaste que foi... É um bocadinho como as páginas do escritor. O escritor tem que ter 300 páginas para aquilo ser comercial. Exato. Mas depois vai acrescentar, vai pedir à editora, olha, deixa-me acrescentar mais 10 páginas que isto é importante para a história. Sim, podes. Um quadro nunca está completo, né? Eu agora vejo trabalhos e digo, pá, aquilo está muito mal. Podia ter feito aquilo melhor. Mas... Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo. Quando nós ouvimos, por exemplo, quando eu ouço as entrevistas, porque eu ouço depois as entrevistas, quando elas são editadas, eu esqueci-me de colocar aquela questão, fazer aquela pergunta. Exato. Às vezes não acontece, a pessoa não se lembra, estamos aqui a conversar numa charla super agradável e muito informativa. Já percebi que lá no Natal da Holanda, de facto... Exatamente. Sabes que no Natal eles não dão prendas, aquilo é antes. Não dão prendas, claro, exatamente. Olha, e diz-me uma coisa, Bruno, e estamos quase a terminar, e agradeço muito a tua visita aqui, espero que seja a primeira de muitas. Aparece por aqui quando entenderes. Muitas vezes um quadro reflete aquilo que tu pensas só naquele momento ou é toda uma identidade tua que está lá colocada? É uma identidade. Eu refleto o que eu penso naquele momento. Eu pinto coisas do cotidiano e depois misturo com surrealismo ou com
com aquela parte expressionista que eu gosto muito de usar. Mas podes-te autodefinir? Como pintor, sou um pintor expressionista. Eu uso muita cor como veículo de emoções. Eu uso situações normais. É o amarelo, sobretudo? Eu gosto muito do amarelo, sim. Agora vou mudando para o amarelo torrado. Mas eu gosto muito do amarelo. Acho que é uma força muito, muito viva. Eu gosto muito da cor, talvez por causa disso, da minha infância e da minha adolescência, não terem tido tanta cor, se calhar. Eu gosto muito da cor. Também a adolescência foi complicada? Para além da infância que já referiste? Sim, estás naquele período da adolescência em que tentas te encontrar, tens 13, 14, 15, 16 anos. E as miúdas a fugir, a fugir, a fugir? Exatamente. Eu não tive namoradas até aos 18, 19. Então imagina. Portanto, tens de te encontrar. A pintura foi o meu refúgio e foi a minha salvação. Eu tenho isso bem consciente em mim. Não sei o que é que faria hoje se não fosse o que eu faço. Mas salvou-me. Salvou-me realmente. Isso à pintura o deves? Sim, sem dúvida. Olha, e os próximos grandes trabalhos, grandes ou pequenos trabalhos, porque acho que Sim. a qualidade de um pintor, de um cantor, de um ator, não se mede em minutos, nem se mede em centímetros. Tenho vários trabalhos que estão a ser realizados. Agora acabei um mural recentemente para a Junta de Freguesia da Pontinha, que foi um grande sucesso. Eles gostaram muito. Foi uma encomenda que me fizeram. Ali ao pé que é de Carnide, ao pé da Casa do Artista? Eu não sei, é Pontinha Famões, é a Junta de Freguesia. Não é? Ali ao pé de... É Louros? Sim, fica um bocadinho longe. É um bocadinho longe, não é tão perto, mas pronto, para aqueles lados. E depois tenho outros projetos, estou a realizar, um que vai ser para a Voz do Operário, não posso adiantar muita coisa ainda, mas vai ser daqui a uns meses, que vai ser algo muito bom. A música ainda vai estar presente também, portanto estamos a fazer algo em conjunto. Entre a música e a pintura. Exatamente. Vou lá depois poder fazer uma exposição para esse tempo também com eles, mas mais perto da hora já se vai adentrar mais detalhes. Muito bem. Agora só uma última questão. Porquê Neto com 2 T's? Porque eu achei há uns anos que soava melhor. Porque estava lá fora. E neto para os holandeses é giro porque neto significa líquido. O salário líquido. N-E-T-O. N-E-T-T-O. Ah, T-T-O. Exatamente. Ah, então é uma palavra holandesa. E eu achei muito giro o neto com 2 T's. E disse, vou assinar assim. Porque é mais... é diferente. E eles chamavam-me bruto neto. Porque eles... é o bruto e é o neto. O salário. E depois aquilo ficou... E eu disse, deixa estar, fica giro. Ou seja, toda a diferença está no T. Está no T. Exatamente. E eu sou sempre neto. Muito obrigado, Bruno. Volta sempre. Até à próxima. Obrigado, eu.